Ora, muito boa tarde. O meu nome é José Rui Gomes, sou presidente da Associação Portuguesa de Business Intelligence e é mais um episódio que hoje vamos ter do programa BI 30 Minutos. É o episódio número 49 e com este programa estamos a chegar aos 50. Já vamos no terceiro ano consecutivo com diversas edições periódicas mensalmente e a PBI tem cada vez mais alcançado patamares, neste caso na área dos dados e na área do BI e na área da inteligência artificial, tem sido o potencial seguidor por muitos no nosso site oficial, onde já em 2024 contou com 3,7 milhões de visitas, no Facebook 2.200 seguidores, LinkedIn 3.300 seguidores e no YouTube já alcançamos os 500 seguidores. Obrigado, em nome da APBI, a todos que fazem e fizeram e estão a acompanhar todas estas sinergias da APBI. Hoje, o tema é o impacto nas organizações das novas ferramentas de IA, inteligência artificial. É um assunto cada vez mais essencial e que procura compreender a inteligência artificial, o que está a transformar os processos, as estratégias e os resultados. E como convidado especial temos hoje o professor Alexandre Gomes da Silva. O nosso convidado é presidente da Coimbra Business School, SCAC, doutorado em estatística, especialista em análise de dados e apoio à decisão, com uma carreira marcada pela excelência académica e pela liderança. Muito obrigado, em nome da APBI, por este convite e por ter aceito este convite, para partilhar a sua visão fundamental e compreendermos os desafios e oportunidades que os dados e a inteligência artificial trazem ao processo comercial. Esperamos, e acho que vamos contar com isso, que vai ser muito esclarecedora e inspiradora esta sessão. Claro que, para tudo isto acontecer, também tenho ao meu lado, aqui junto desta comunidade da APBI, tenho o José António Silva, que como diretor da DevScope, nos vai fazer a entrevista ao Alexandre, ao professor Alexandre, o presidente da SCAC, da Coimbra Business School, e por isso, nesta dinâmica, agradecemos esta sua presença para tirarmos partido e nos partilhar toda esta informação que é útil para todos. Esta transmissão tem um apoio da IPWire, a empresa com a qual colaboramos e agradecemos, e acima de tudo, com aquilo que vamos dinamizando e fazendo na APBI, cada vez queremos contar com a vossa presença. Por isso, nas redes sociais e em todo lado, a APBI tem vindo a destacar-se, e assim sendo, lanço aqui já a primeira questão ao professor Alexandre. Como é que nós, professor, podemos partilhar connosco, e neste caso com quem nos está a ouvir, este seu percurso académico e profissional, como é que chegou hoje, e até aos dias de hoje, a presidente desta grande instituição de Coimbra Business School. Ora, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Agradeço à Associação Portuguesa de Business Intelligence, agradeço ao Sr. Presidente, José Rui Gomes, e cumprimento também o José António Silva pela participação aqui nesta transmissão. É um gosto. Eu, de facto, licenciei-me aqui em Matemática em Coimbra, no ramo científico, fiz o mestrado e o doutoramento em Estatística, depois fiz a agregação em Ciência da Informação e, de facto, quando me preparei há uns anos atrás para estas áreas, não se falava nada de Big Data, não se falava nada de inteligência artificial, nem nada disso. Machine Learning, todos estes chavões que foram, de alguma forma, entrando na nossa vida cotidiana. Depois, quando saí desta vida académica, era muito teórico, não é? Portanto, nós desenvolvíamos toda essa atividade de uma forma muito a escrever papers, muita investigação, e quando comecei a trabalhar, comecei também nas empresas, na vida real, e comecei a perceber que tinha que mudar um bocadinho o paradigma daquilo que se investigava para aquilo que se fazia no chão de fábrica, por assim dizer. E, ao vir para uma escola de ciências empresariais, isso ligou-me muito
a várias empresas, a vários organismos públicos, hospitais, a câmaras municipais, etc., que fizeram com que eu tivesse uma outra realidade, que era a realidade das empresas e da necessidade das empresas. Depois, efetivamente, quando comecei a ter cargos diretivos, percebi-me claramente da necessidade de adaptar a formação e as lógicas da formação à realidade que hoje existe, o machine learning e, sobretudo, a inteligência artificial, que hoje se põe cada vez mais premente. Nós aqui, só para ter uma ideia, na nossa escola, o ano passado, reestruturámos as nossas licenciaturas todas, tiveram em avaliação na A3ES 21 cursos e todos eles passaram a ter análise de dados e programação, porque entendemos logo que esta digitalização, se quisermos chamar desta maneira, não é um problema de uma profissão, é um problema de todas as profissões. E, portanto, todos os cursos que saem daqui, todos os novos profissionais que saem daqui, saem de facto com essa visão mais digital do nosso mundo. Zé António, tens o microfone ligado? Eu ia aproveitar aqui esta deixa, professor Alexandre, para lhe perguntar que áreas funcionais estão a encontrar assim nos vossos alunos e clientes que estão a sentir mais impacto com esta introdução do IA. Nós temos aqui duas áreas que são, de facto, muito mais eh, trabalhadas. Temos a área do marketing, portanto, nós começamos, temos a área da liderança, da auditoria, da gestão de recursos humanos, da contabilidade, etc. Mas, sobretudo, vimos uma grande procura na área do marketing, na área do retalho, na área da logística, onde, de facto, temos vários cursos direcionados para essa área e temos um grande pedido. Essa área vem mais do setor privado. Do setor público, temos também a parte da auditoria, temos a auditoria interna, temos uma grande percepção das câmaras municipais, por exemplo, para a prática de inteligência artificial e a adoção de medidas de inteligência artificial, até para a área da burocracia e de processos, por exemplo, com quem trabalhamos bastante. Começámos também a ter na área da liderança, e justamente uma parceria que tivemos logo com a Microsoft, e tínhamos uma pós-graduação justamente de inteligência artificial para executivos, e portanto conseguimos ainda ter de facto essas maiores procuras. Ainda que, obviamente, o uso da inteligência artificial seja transversal, mas infelizmente ainda não chega ou ainda não é percepcionada em todas as áreas e, sobretudo, para o tecido empresarial que temos de micro e pequenas empresas, que muitas vezes pensam isto não é para nós. Ora, é para essas até que ajuda mais, muitas vezes, e por isso, mas porque muitas vezes ou pensam que têm que fazer um grande investimento ou que é uma coisa que é vista só para grandes negócios ou para grandes alcances, muitas vezes ainda não somos tão procurados para essa área. Onde temos, de facto, onde começou, digamos, a porta de entrada, foi justamente pela via comercial da direção comercial e vendas, do retalho, etc., que procuraram mais a inteligência artificial. Se calhar muito numa ótica de automação, Exato. aumentar a escala. Aumentar. Mas, por exemplo, sentem que isto está a alterar a tomada de decisão estratégica, a forma, que novos modelos de negócios ou de modelos de organização dentro das organizações é que podemos esperar? Vamos, Eu, eu, vamos meter agentes no organigrama ou não? sabe que o facto de ter vindo eu lembro-me, só uma à parte, nos anos 80, quando ainda estava a dar os primeiros passos, houve até manifestações de professores no Reino Unido que eram contra o uso da máquina de calcular. Depois, não sei se lembram disso, que não se podia usar máquinas de calcular nas escolas e não sei o quê.
Depois vieram os computadores e era a desgraça dos computadores. Depois, agora estamos com a desgraça da inteligência artificial. Portanto, é como, há sempre um primeiro momento de velho do restelo, não é? Há sempre um primeiro momento em que as pessoas têm medo da adoção das novas tecnologias e de abandonar o paradigma que conheciam antes. Eu também faço aqui uma analogia que é como a navegação à vista. A navegação à vista foi importante, se calhar, quando se começou, mas foi muito mais importante quando abandonámos a navegação à vista e passámos a fazer navegação astronómica, que nos permitiu fugirmos da costa onde constantemente estávamos a naufragar no bujador e nos outros. Portanto, o uso das ferramentas de inteligência artificial vai nos permitir fugir para onde não tínhamos pé anteriormente e, portanto, a navegar novos caminhos e, portanto, nessa perspectiva de novos modelos e novas possibilidades de gestão, abre-nos aqui um manancial de portas que, se os empresários e os agentes e os gestores e os administradores quiserem percorrer esse caminho, certamente que abrem aqui uma grande panóplia de futuros para as suas organizações. Eu cheguei a dar aulas, uma das cadeiras que eu era responsável era estudos de mercado. E como imaginam, nesta área, os estudos de mercado foi uma das disciplinas que mais se transformou. Quando eu comecei, a variável mais importante da cadeira de estudos de mercado era, e que se perguntava religiosamente em todos os questionários, era a distância da loja. Eu hoje, se fizer um estudo de mercado que tenha essa pergunta, as pessoas acham que é ridículo, que a loja pode estar na China, pode estar noutro sítio qualquer, portanto, não faz sentido nenhum. E, portanto, hoje em dia, todas as empresas, além do seu CAI, do seu objeto que produzem, todas, mas rigorosamente todas, produzem ainda outro, que é dados. Antigamente, isso era um subproduto não aproveitado, era desperdício para a maior parte das empresas. Hoje, os dados podem ser aproveitados por todas as empresas e são um bem que, em termos legais, não é? Com as devidas precauções, podem ser também transacionados. Portanto, todas as empresas hoje produzem dados, como produziam antes, mas podem armazená-los e podem melhorá-los e também ser isso um produto da própria empresa e que pode ser, de alguma forma, uma fonte de rentabilidade, seja para a aprendizagem e, portanto, um bem futuro que podem utilizar, seja para fornecerem a outras empresas que permitam. E Não não sei se sente está a aí. par, mas agora nesta relação que falou, António, desculpa interromper, só para dizer o seguinte: sabe que o hardware está sem estoque a nível de alguns componentes destes discos e memórias. E, claro, você falou aí muito bem, estamos a ter uma transformação. Será que isto vai implicar ou vai haver problema? Eu penso que não. E julgo que até vai ser mais rápido do que nós pensamos. Esta notícia do projeto Prometheus, do Jeff Bezos, que vai fazer a inteligência artificial generativa física, não é? De pôr robôs a gerarem outros robôs, chips a gerarem outros chips e outras coisas do género, não é? Vai fazer, se nós temos visto uma aceleração louca, não é? Então, se nós pensarmos quando foi feito o primeiro computador, o que evoluiu até hoje, mas depois, quando começou a internet, o que evoluiu até hoje, depois, quando começou a inteligência artificial, o que evoluiu até hoje, se pensarmos na inteligência artificial generativa física, se calhar o salto ainda vai ser muito mais rápido portanto, vai ser com certeza mais próximo do que nós estamos a imaginar e, portanto, eu não sinto que vá haver aqui um grande entrave a essa circunstância. E em relação a este tema do armazenar dados e aproveitar esses dados, não sente que há aqui uma, um- uma concorrência entre aquilo que o GDPR nos obriga a eliminar muitas vezes versus aquilo que quem está nestas áreas de dados que quer aproveitar os dados todos porque não sabe ainda sequer se um dia aquilo vai ser útil, não sentem essa pressão dentro das organizações?
A verdade, sim. Eu sinto que, portanto, não sou jurista, naturalmente, e tenho maior respeito por juristas, mas, sobretudo, penso que, e pensando no IA Act, que foi feito na União Europeia e tudo mais, nós decidimos. Primeiro, não sei se quem está a decidir sabe totalmente sobre o que está a decidir, porque quando nós estamos a decidir sobre um objeto visível, por exemplo, sobre um carro, que nós vemos, o trânsito, que nós vemos, etc., as pessoas, mesmo quem não está na matéria ou quem não tem carta de condução, sabe e perceber o que se está a passar. Muitas pessoas que estão a decidir sobre inteligência artificial ou dados não têm a menor ideia sobre aquilo que estão a decidir. E nós decidimos por medo, e tarde, e demoradamente. Por exemplo, isto que o Jeff Bezos está a fazer no projeto Prometheus vai sair de certeza absoluta mais depressa do que qualquer regulamento feito pela União Europeia que demora anos a fazer, não é? E nós decidimos por medo, por reação. Na melhor das hipóteses, proíbe-se, não é? Como a gente não sabe, como a gente não consegue. Veja bem, o IA Act já foi feito há não sei quanto tempo, ainda não foi transposto para a metade dos países, estamos à espera, não sabemos como é que vai ser transposto, cada país vai decidir à sua maneira, e nisto os Estados Unidos, a China, etc., já estão a fazer coisas, não é? E, portanto, nós temos que ser céleres e, sobretudo, entender o que devemos fazer. O que se passa aqui é uma confusão entre o algoritmo governance, portanto, a governação do algoritmo e das regras que os algoritmos precisam de ter, porque segredo sobre os dados sempre houve. Nós, dos tempos dos nossos avós, que já punham o dinheiro no banco, ninguém sabia de nada e eles estavam obrigados a enfiar um sigilo bancário, que sempre existiu. Os dados médicos, sempre houve sigilo de médico, portanto, uma pessoa podia estar doente à vontade, que o seu médico não podia transmitir o que se passava. Portanto, o problema não é dos dados. O problema nunca foi dos dados, é de quem os trata e, sobretudo, do governance do algoritmo, que não são testados. O grande problema aqui é que nós, se fizermos um carro, se uma empresa qualquer fizer um produto, ele tem que ser testado antes de ser posto à venda. E tem a empresa que garantir que ele não faz mal à saúde, que cumpre com determinadas normas, etc, etc, etc. Uma app, se nós estivermos aqui a fazer uma app, imediatamente, no momento em que acabamos de falar, podemos lançá-la no mercado. Podemos pô-la à venda na Play Store ou noutro sítio qualquer, podemos pô-la à venda. E quem testa a app é o próprio mercado. Portanto, nós não temos, a priori, conhecimento se aquilo, por exemplo, vai provocar exclusão social, se vai provocar, enfim, outro Tendências tipo. suicidas, não é? Que é o tema. Exatamente. Alguma coisa, não fazemos ideia, porque resolvemos pôr aquela app no mercado que não tem um regulamento a anteriori que permita, de alguma forma, ter aqui alguma, enfim, alguma ponderação sobre o que devemos fazer. E é isso é que falta, essa regulação do algoritmo e que de alguma forma garanta que ele foi testado, que foi pensado, que houve aqui um pensamento crítico em relação àquilo que se está a fazer. Portanto, é mais essa circunstância do que propriamente proibir só porque se vai proibir. Porque, e mesmo, por exemplo, a Austrália vai, segundo as notícias, proibir para jovens as redes sociais até aos 16 anos, eu gostava de saber como é que isso se consegue, não é? Isso não se vai conseguir, é difícil que isso se consiga. O que se tem que conseguir é que regular o que está antes, os algoritmos. Quem faz os algoritmos, para que servem os algoritmos e se esses algoritmos foram testados, não é? Para que não promovam comportamentos menos corretos, etc, etc. Isso é que é a circunstância. Então, para quem está à frente de um curso de gestão, a pergunta que lhe faço é qual é a próxima cadeira que vai entrar aqui nos cursos de gestão? Ética ou filosofia? Eu devia entrar filosofia, porque a ética decorreria da própria filosofia.
Infelizmente, a forma como foi interpretado o processo de Bolonha no passado foi reduzir os cursos para 3 anos. E a criação de, inclusivamente, CETESPs que têm 2 anos. Nós, por acaso, não temos nenhum CETESP, mas foi reduzir a formação. Misturando aqui duas coisas. Nós precisamos do ensino médio, do ensino profissional, e isso é um ensino que até está antes dos CETESPs, portanto, um ensino que está anterior, e precisamos de um ensino superior sólido e consolidado. Agora, não é possível ensinar em 3 anos aquilo que, por exemplo, em Espanha, o processo de Bolonha, as licenciaturas mantiveram 4 anos, não é? E, portanto, nós não podemos tentar ensinar em 3 anos com a mesma abertura para todas as ciências aquilo que devíamos ensinar em 4 anos. E aí é que as inteligências naturais e aquilo que desenvolve a inteligência natural, como por exemplo a criatividade, nós se calhar uma das coisas mais difíceis de ensinar, com certeza, a uma máquina, a uma inteligência artificial, será a criatividade. Nem sei se algum dia algum computador vai ter criatividade, e isso, digamos que é um dom humano, devia ser favorecido, de facto, devia ser favorecido para, na aprendizagem e na educação, desde a escola primária, em vez das crianças serem, enfim, rotinadas e trabalhadas num espartilho em que só funcionam as ciências básicas, tentar permitir que haja espaço para a criatividade, para a inovação, para a arte, para a música, para a cultura, para a filosofia, para o pensamento crítico. E isso, nos 3 anos, é muito difícil conseguir arrumar tudo. Tá aí um bom desafio que deixa para a educação, até porque isso depois deve ter uma importância enorme para quem está a tentar lecionar outros temas em fases mais tarde da carreira. Claro. E se isso não for salvaguardado minimamente, depois é difícil introduzir estes temas. Ou pelo menos são mais esotéricos. Eu reparei que tem formação na área de estatística. A estatística também tem sido uma dessas áreas que, para quem vai para a inteligência artificial, é colocado sempre como o grande, o, eh, o grande alicerce, não é? Para quem quer seguir estas áreas. Sente isso que a estatística ganhou muito maior relevância ou acha que isto é apenas uma questão de ciência fundamental e as pessoas também podem ter sucesso mesmo não sendo especialistas em estatística? Eh, 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 eu diria que a estatística ganhou visibilidade. A relevância sempre teve, mas aqui a notoriedade que é dada é também por um avanço da técnica, não é? Porque eu também, quando comecei, uma grande parte da estatística era feita à mão, digamos, era feita digamos, de uma forma mais rudimentar. Hoje, com os computadores que existem, não é? Com os softwares que existem, com as linguagens de programação, ela passou a estar mais acessível e a dominar um conjunto maior de dados. Isso, de facto, deu uma notoriedade à estatística, mas, sobretudo, o que este acompanhamento da técnica permite é que permite que as pessoas tornem mais trendy, mais interessante e começam também a perceber que podem tirar mais informação dos dados. Os dados muitas vezes não eram subaproveitados, hoje são aproveitados e são aproveitados em tempo real. Por exemplo, numa escola de contabilidade como era esta, como sabem, as empresas que até as que faziam previsões e as que estavam mais atentas aos dados, trabalhavam em balancetes com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses, não é? Normalmente, quando as faturas chegavam ao contabilista, eram quase no fim do período, quase muitas vezes nem quase com o ano de atraso. E, portanto, fazia-se um bocado ao contrário. Quando chegava ao contabilista,
ele só se apercebia das circunstâncias, já elas tinham ocorrido quantas vezes, não é? Hoje não. Eu, há pouco tempo, estive nos Estados Unidos, entrei numa grande department store, portanto, num grande armazém, e estava um indivíduo com auricular e eu conseguia perceber que ele ia recebendo informação do Departamento de Comunicação e Marketing sobre a posição e quais eram os artigos que estavam a sair e qual era a visibilidade que deviam dar, porque recebiam informação em tempo real sobre como dispor a loja no sentido de potenciar as vendas. E, portanto, as pessoas começaram a perceber que tinham ali, digamos, é como ao lítio, tinham ali um material que até a determinada altura nunca tinham tirado qualquer rentabilidade daquele material, era produzido, era um subproduto, mas não sabiam bem para que é que aquilo servia e que de repente começaram a ver ali uma luz e alguma utilidade para isso. Muito interessante. Alguma recomendação que deixe aqui para a nossa audiência que não conhece a escola e os tipos de programas que estão a promover? Claro que sim, visitem o nosso site. Nós temos 10 licenciaturas, todas na área das ciências empresariais, desde solicitadoria, marketing, a gestão, contabilidade, auditoria, finanças, etc. Portanto, também mestrados temos 13, também na área da auditoria, marketing, gestão de recursos humanos, etc. E temos cerca de 40 pós-graduações entre MBAs, cursos breves, cursos intensivos, desde cursos mais para o setor público, como também para o setor privado. Temos cursos de liderança. Hoje em dia também se fala em felicidade organizacional e, portanto, estamos sobretudo dispostos a colaborar. Portanto, quando somos chamados por uma empresa, tanto na área da prestação de serviços como numa pós-graduação desenhada propositadamente para essa empresa, porque muitas vezes as realidades são diferentes, também estamos disponíveis para isso. Isso era uma curiosidade que eu tinha, que é como é que se ajusta estes planos curriculares ao facto de muitas destas pessoas também estarem a trabalhar e terem as suas responsabilidades, não é, nas empresas. Exatamente. A maior parte das pessoas, portanto, hoje em dia, cada vez mais se tiram mais pós-graduações e cursos breves, portanto, as pessoas finda os 3 anos da licenciatura ou ingressam no mestrado, os nossos mestrados são todos pós-laborais de sexta e sábado, ou preferem uma pós-graduação. Muitas vezes fazem primeiro pós-graduação, depois até vêm para o mestrado. E as pós-graduações têm aqui uma liberdade de ação muito grande, que também normalmente é pós-laboral. Também vamos ao local, temos pós-graduações em Tondela, na Figueira da Foz, Condeixa, etc. Temos muitos São sítios onde polos vamos. ou são empresas que fazem isso? Algumas são empresas, muitas vezes vamos à própria empresa dar as aulas, outras vezes são parcerias com a Câmara Municipal, outras são com associações empresariais e, portanto, temos aqui uma abertura muito grande para fazer esses cursos e para dar esses cursos de acordo com as necessidades, não é, que a empresa ou a organização tem. É muito meritório e é importante que as pessoas não deixem curiosidade e que possam ao longo da carreira voltar a sentar na escola e ver perspectivas diferentes, conhecer outros colegas com problemas Claro. idênticos, não é? Não é isso, são esses dois fatores. Hoje, nós víamos aquela pessoa que acabava o curso, que há 20 ou 30 anos atrás, e que fazia toda a carreira numa repartição ou num sítio qualquer, e que não precisava de voltar a fazer nenhuma formação. Começava a trabalhar naquele dia e praticamente fazia o mesmo até chegar ao final da carreira, fosse ela qual fosse. Claro que não era válida para todos, mas uma grande parte das carreiras assim era. Hoje é impossível. Hoje, uma pessoa que se forme, se ficar 3 ou 4 anos parado ou decidir se dedicar a outra coisa qualquer, quando regressa, já é tudo novo. Desde a legislação, das regras, da forma de agir, dos sistemas de informação,
é tudo diferente e, portanto, há essa necessidade da requalificação permanente, mas, sobretudo, o que estas ligações permitem, e uma coisa que a inteligência artificial ainda não substitui, é criar aqui um network, é Exato. criar a ligação. É nós estarmos aqui a falar os três e de hoje à amanhã um tem um problema, na sua empresa aconteceu isto, amanhã aconteceu aquilo, e a pessoa pegar no WhatsApp, pegar numa coisa qualquer e dizer, como é que tu resolveste isto? Como é que fizeste aquilo? Neste problema, como é que tu estás a aplicar na tua empresa? Como é que não está? E isso é o que nós temos notado. Nós temos, por exemplo, aqui, acabou a semana passada o MBA em Auditoria e Controle Interno, e vai na 19ª edição, e o que nós conseguimos fazer é que se criar uma rede, fazemos logo um grupo do WhatsApp, e temos o grupo do WhatsApp ativo desde a primeira edição. Portanto, pessoas que se juntam até de países diferentes, temos muita gente que vem do Brasil, de Angola, Moçambique, e portugueses, naturalmente, que mantêm esse grupo justamente porque é o network a funcionar e as dúvidas que surgem a todos. Eu costumo dizer, vêm para aqui fazer uma pós-graduação, mas ela não para, ela mantém-se sempre ativa durante os próximos anos. Muito bem, Alexandre, foi muito interessante esta conversa. Espero que aqui o grupo de profissionais de Business Intelligence também se cruze com essas dimensões da vossa escola e queria-lhe agradecer a disponibilidade para partilhar connosco estas ideias e pronto, e desejar também que venham outros, que se descubram outros profissionais desse lado que se interessem por estas áreas de dados, quanto mais não seja para ajudar os tais projetos da AI a terem sucesso. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite, a amabilidade, a simpatia e sempre disponível para colaborar com a Associação Portuguesa de Business Intelligence, convosco, sempre que desejarem. É um Sim, gosto. e nós também foi um gosto, foi fantástico estar com este episódio, acima de tudo, porque quem nos vê nas redes sociais do YouTube, LinkedIn, Facebook e do site da APBI, perceber que também temos pessoas influentes na academia, que é o caso do nosso convidado, professor Alexandre Gomes da Silva, em que com esta partilha de conhecimento e a visão esclarecedora sobre o impacto, também pode trazer ainda mais impacto para a zona de Coimbra, zona centro, zona onde temos sempre grande influência pela academia, onde tudo isso hoje tem vindo a gerar cada vez mais sinergias com a indústria. Ainda bem que ouvimos também o SCAC a ter os outros polos agregadores para poder capacitar também os vossos cursos, as vossas pós-graduações, mestrados, o que seja. Nós estamos aqui também para ajudar, contem com a APBI para aquilo que for necessário na vossa instituição. E ao meu colega Zé António agradecer esta moderação em conjunto e à IPWire que tornou possível a realização deste e de outros episódios e que nos está sempre a ajudar-nos. Em nome da APBI e em meu nome, subscrevo mais uma vez que acompanhem-nos, que subscrevam os nossos canais e vamos esperar pelo episódio número 50, que já está a caminho e que vai ser em 2026, um novo ano e que esperemos que o BI e o IA ainda traga mais referência para as sinergias que a economia portuguesa necessita e a nível também da sociedade o inspire cada vez mais e possa tornar realidade mais emprego com qualificável e com mais dinâmica para as organizações poderem potenciar o nosso tecido empresarial e também educativo. Por isso, muito obrigado a todos, até uma próxima sessão e em nome da APBI e em nome do BI 30 Minutos, até uma próxima e obrigado até breve.